Continuando, então, as contribuições da segunda geração, podemos retomar que, se a primeira geração do Zanardi trabalhou com a história social, as mudanças sociais, trabalhou com o conceito de aparelhos mentais, utensílios mentais, né, utensilagens mentais, a segunda geração, então, vai trabalhar com uma história mais lenta, essa longa duração, essa história de mudanças lentas, profundas, né, estruturas. Por isso que a segunda geração vai se dedicar muito às sociedades pré-industriais, né, medieval, moderna, história rural. São sempre transformações lentas que envolvem os seres humanos e o meio ambiente. Trabalha-se muito na segunda geração com a monografia regional. O que é isso? Um orientando do historiador Zanardi pesquisava uma região da França, o outro orientando outra região da França, outro orientando outra, e assim por diante, e ao final se reuniam todos fazendo um quadro geral daquela mudança lenta na França. Então, a monografia é regional, quer dizer, ela não é uma microhistória, como a gente vai ver depois, é o estudo de um movimento geral num objeto delimitado, mas não é uma variação de escala, ela é uma delimitação espacial da avaliação daquela mudança, como se fosse um quebra-cabeça. Aí cada pesquisador pesquisaria uma região e depois você juntando tudo teria uma ideia geral nacional da França. Então é por isso que eles trabalham com registros paroquiais, balancetes, né? Tem os estudos muito importantes do Pierre Chauny sobre o Atlântico, né, que o texto de vocês aponta. O Zanardi, então, pós-Segunda Guerra, é um sucesso. É um sucesso, é dominante na historiografia francesa e trabalha, então, com essas realidades pesadas, realidades econômicas, né? Há, então, uma diminuição do espaço da história social. O grande representante da história social na segunda geração será o Albert Soubou, provavelmente vocês leram ele em Revolução Francesa, ele tem uma análise da participação dos sans-culottes na Revolução Francesa que é muito importante na historiografia, e ele é a resistência, vamos dizer assim, da história social dentro desse predomínio do quantitativismo, do predomínio da história econômica. Uma coisa importante que o texto de vocês vai dizer a partir da página 54 é que ao final dos anos 60, esses métodos quantitativos da segunda geração vão ter aberto a possibilidade de pesquisa de outras dimensões da vida humana. Então, se a mentalidade, né, os utensílios mentais, a cultura, ficou relegada ao último plano na segunda geração dos Zanardi, dominada pela história econômica, pela história demográfica, pela história de longa duração do ser humano com o meio ambiente, um pouco ainda a história social, né, não mais sendo a grande temática. Quando essa história demográfica, essa história quantitativa abre a possibilidade de pesquisa de registros paroquiais, o que ela está falando? Quando você vê casamento, morte, vejam, está abrindo um novo domínio de pesquisa, que é a vida cotidiana. Porque o que é a morte, o que é o casamento, não é mais grandes nomes, nem grandes movimentações econômicas, né? É uma realidade pequena, cultural. Por que depois de uma grande pandemia as pessoas resolvem ter mais filhos, né? Que é depois de uma guerra, né? Quando você avalia, olha, depois de uma guerra as pessoas casaram mais, quem sobreviveu. Quer dizer, são movimentos mentais, né? Não há uma política do governo de incentivo, não há uma melhora econômica de incentivo. Não, são movimentos mentais de sobreviventes, né? Que ressignificam o seu mundo. Por que aquela questão de contar as velas, né? Porque o que é o parar de investir nos ritos fúnebres? É uma mudança mental. Então, vejam, os métodos quantitativos entraram na vida cotidiana das pessoas comuns. Então, a gente fica criticando a segunda geração por essa crença no quantitativismo, no numérico, né?
na demografia, nas tabelas, nos gráficos, né? Que é a característica da segunda geração, mas a gente esquece que foi com essa metodologia que documentos quantitativos, seriais, puderam ser abordados pelos historiadores, e é nesses documentos que as pessoas comuns são registradas, nos registros de nascimento, de morte, de casamento. As pessoas comuns não têm poetas contando a sua vida, né? Cantando odes, grande pessoa comum que vai ao supermercado todo dia. Não. Então, você tem, com os dados quantitativos, o acesso a uma documentação que é o contato, é o único registro que acaba ficando das pessoas, da maior parte da sociedade, das pessoas normais, comuns, que não participaram dos grandes eventos, não tomaram as grandes decisões. Assim, a cultura, o cotidiano, vão ser as grandes temáticas da terceira geração, e as mentalidades, né, agora utilizando o conceito de mentalidade, que será a grande temática da terceira geração, são possibilitadas, são abertas como área de pesquisa, graças a essa metodologia da segunda geração. Bom, continuava, é claro, na segunda geração, a ausência da reflexão conceitual, né? A ausência de uma teoria, eles continuam sendo extremamente empíricos e metodológicos, ou seja, eles pegam as metodologias da estatística e aplicam ao passado, né? As ruínas do passado, os vestígios, as nossas pistas, que são as nossas fontes. Bom, o texto de vocês vai apontar 4 grandes críticas que a segunda geração sofreu, né? A primeira, ele já vai apontar na página 55, eu estou fazendo esse segundo vídeo mais, seguindo as páginas, vendo que eu falei, aquela grande geralzona, né? Agora eu estou seguindo as coisinhas que eu não falei, né? Naquela primeira fala, né? Na parte 1, sobre a segunda geração. Estou seguindo mais as páginas, vocês estão percebendo, né? A grande oposição, primeira, encabeçada pelo Pierre Renovan, é a falta da política. Vejam, apesar do Mediterrâneo ser um Mediterrâneo, mundo mediterrâneo, a época de Felipe II, né, onde a política é identificada como o indivíduo, o rei, né, o Pierre Renovan vai dizer, mas eles não veem a política também como média duração, como longa duração, como conjuntura? Afinal, Herculano e Pompeia foram destruídos por um vulcão em um dia. E é um evento geográfico, né? Um evento da natureza, da interação do ser humano com o meio. E foi um evento. Uma dinastia chinesa dura 1000 anos e é política. Então, há uma crítica que, não, apesar do Brodel nunca ter dito que a dimensão era vinculada diretamente à duração da temporalidade, né? O Brodel trabalhou no seu livro a curta duração, o evento, como político individual. A média duração, o socioeconômico, a conjuntura, as conjunturas, na verdade. E a longa duração, com essa interação do ser humano com o espaço geográfico, com a Terra. Beleza? Isso foi como ele trabalhou o Mediterrâneo. Mas ele não disse que era obrigatório. O que ele apontou é que a vida humana se dá em diferentes durações, em diferentes temporalidades. Coisas que mudam rápido, coisas que mudam mais ou menos, conjunturalmente, e coisas que permanecem muito tempo, estruturais. E que esses tempos estão imbricados. Na pesquisa dele, ele dividiu as dimensões desse jeito, mas ele não disse que era obrigatório isso. O que o pessoal da história política vai dizer? A política pode ser uma conjuntura, a política pode ser uma longa duração, como uma dinastia. E a interação do ser humano com o espaço geográfico pode ser um evento, certo? Então, aonde está a proposta de nova história política? A política não vai ser renovada? A política vai continuar sendo um domínio dos metódicos, nome, data e fato? Hoje sabemos que não, né? A partir da terceira geração e a sua autocrítica, também nós teremos uma nova história política que trabalha com as mentalidades políticas, com a cultura política, com durações muito mais longas, né? Das relações políticas. A outra grande crítica, né? Que é a que vem do Roland Mounier, né, é que eles são é a crítica de que a segunda geração dos Zanalli é marxista enrustida. Né? Ele vai denunciar, então, está na página 56 do texto de vocês, que existe um marxismo latente na segunda geração dos Zanalli,
por esse predomínio do econômico. Quem é que acha que o econômico é que define o resto da vida humana? Os marxistas, né? Economicistas. Nós sabemos que a nova esquerda inglesa não vai achar isso, mas a maioria dos marxistas acha, né? Que a infraestrutura econômica define o resto, condiciona todas as outras dimensões da vida. Então, o Roland Mounier vai denunciar esse marxismo enrustido da segunda geração, porque eles veem economia demais. Né? E ele, como um pesquisador, o Mounier, do antigo regime, vai dizer, olha, no antigo regime não era a economia o mais importante. Haviam laços de fidelidade, haviam compromissos de vassalagem, né? Ser o mais rico não bastava. Né? A gente já estudou isso, vocês devem ter estudado na História do Brasil, na obra O Arcaísmo como Projeto, como os comerciantes brasileiros que ganhavam dinheiro em atividades capitalistas, de comércio ou de venda, compra e venda de pessoas escravizadas, como o dinheiro que eles ganhavam, né, o capital que eles acumulavam, eles não investiam em atividades capitalistas, eles investiam em atividades que imobilizavam esse capital. Acho que vocês leram esse livro do João Fragoso, né? Eles imobilizavam em compra de títulos de nobreza e terras e escravos, porque era isso que dava status social. Ou seja, o antigo regime, né, tem outra moral, outra noção de status, outras relações de poder, né? É uma sociedade de ordens, o Mounier vai dizer, né? Existem outros compromissos, outros laços para além dos laços capitalistas, de tudo reduzido à mercadoria. Então, que o segunda geração Zanalli, por esse diálogo com o marxismo, acabaria tendo também um determinismo econômico, né? E um marxismo, vamos dizer assim, latente, né? A terceira grande crítica é uma que eu já apontei em relação à diminuição do espaço da história social e esse predomínio da história econômica, e a gente vai ter a grande resistência com as obras do Albert Soboul sobre o sans-culottes, e também é uma crítica muito ligada ao processo de desestalinização dos partidos comunistas, né, a partir de 56, que é aquela briga que a gente já viu na nova esquerda inglesa. E você vê como tem, sim, o marxismo enrustido, né, a segunda geração. O pessoal que percebe o social, as relações sociais, a consciência de classe, a luta, as classes trabalhadoras como sujeitos da sua própria história, como Albert Soboul, com a análise do sans-culottes, e o pessoal que trabalha com a história econômica, que vê todas as outras dimensões da vida como reflexo. Então, o que vai acontecer, né, vai acontecer também nos análises o conflito sobre as revoltas populares. Né? O François Furet e o Denis Richet vão fazer uma análise tão quantitativa das revoltas populares. Quando é aula presencial, eu faço uma curva assim. Eles vão criar uma fórmula da revolta popular. Quando o valor real do salário cai e o preço do pão sobe, então imagine um gráfico, salário caindo, preço do pão subindo. A hora que essas duas linhas se cruzam, é o momento da revolta. Você acredita nisso? Eles tinham transformado a revolta popular como um reflexo de dois movimentos econômicos, de salário e preço do pão. Virou uma fórmula. Contra isso, o Albert Soboul, então o Albert Soboul, o José Carlos Reis vai chamar de desafiante interno, né? Quer dizer, ele vai dizer que é o cara, né, o guardião da história social, que vai dizer, não, os seres humanos são sujeitos da sua própria história, né? E essa ideia, né, republicana, jacobinista, como o texto de você vai dizer, né, da ideia de que os seres humanos se revoltam com a sua própria subjetividade, com a sua própria consciência. Muito parecida com aquela briga que a gente viu lá na nova esquerda inglesa, tanto que é na mesma época. Porém, todos esses conflitos são sempre interdisciplinares, ou com a história econômica, ou com a sociologia, certo? É muito domínio, né, do Fernand Braudel. O Fernand Braudel é aquele cara que compõe as redes de pesquisa, compõe essa interdisciplinaridade flexível, sempre aberta a novas metodologias. E a outra grande crítica, que vocês já devem ter escutado lá em antropologia também, e que eu já apontei aqui, é com o estruturalismo, né? O estruturalismo via
a sociedade parada, né? Parada. E via essa estrutura, né, fundante, inconsciente, e que se repetia em diferentes sociedades humanas. Como, por exemplo, já falei para vocês em aula isso, a ideia de cru e cozido, né? As sociedades humanas têm percepções diferentes do que é uma comida que está cozida, de uma comida que está crua na natureza. Mas toda a sociedade humana tem uma escala de cru e cozido, né? Por exemplo, no Japão, a comida é cozida, não necessariamente passando pelo fogo, né? Um sushi, um sashimi não passa pelo fogo. O peixe estaria cru para a nossa sociedade, mas não está cru para o Japão, porque ele passou por cortes específicos, tratamentos específicos, temperos, né? Que faz com que ele não seja mais um peixe vivo, ele é um sushi, um sashimi. Na nossa sociedade ocidental, sempre tem que passar um foguinho, né? Ou seja, diferentes percepções de cru e cozido, mas toda sociedade humana sempre tem uma estrutura de cru e cozido. Nenhuma sociedade humana se alimenta como o Sméagol do Senhor dos Anéis. Entra na água, pega o peixe vivo e morde. Ou seja, essa estrutura de cru e cozido tira o ser humano, né, separa o que é humano da natureza, né? Outra famosa é as estruturas elementares de parentesco, que é a regra de incesto. O que é em toda a sociedade humana tem uma regra de incesto. O que é incesto varia de sociedade em sociedade. Tem sociedade, pega o Egito Antigo, né? Que você podia casar com o irmão. Mas tem outras sociedades, como tem uma tribo africana, que o Laplantine fala lá no Introdução à Antropologia, que na tribo, mesmo não sendo parentes de sangue, quem nascia naquela tribo tinha sempre que casar com pessoas da outra tribo, porque, sendo da mesma tribo, era considerado parente. Então, ampla, a ideia de proibição de incesto ampla. Todos os membros de uma tribo não podem casar entre si, tem que casar com o pessoal da outra tribo. Quer dizer, então, quem é família varia de sociedade para sociedade, mas toda a sociedade humana tem uma regra de incesto. Então, veja, as estruturas no Lévi-Strauss, elas são inconscientes. Você não pensa, vou casar com o meu vizinho e não com o meu irmão, porque eu tenho uma estrutura inconsciente de incesto, né? Não. Você acha, ai, que nojo, esse meu irmão feio, ramelento, olha que lindo meu vizinho. Quer dizer, é inconsciente, certo? É a pesquisa antropológica que percebe, né? Passa a etnografia, a etnologia e a antropologia, quer dizer, é uma estrutura deduzida racionalmente a partir das manifestações empíricas, né? Externas. Bom, isso acaba com a história. Vocês reparam isso? Por que o Brodel construiu um novo conceito de estrutura, uma estrutura que é temporal, longa duração? Porque senão você ia achar as estruturas elementares atemporais e não precisava mais fazer pesquisa histórica. Aí o que o Brodel diz? Espera aí, gente, tudo bem, tem essas estruturas, mas essas estruturas nada mais são do que uma longuíssima duração. Um dia começou, um dia se cozinhou o primeiro peixe, né? Um dia se proibiu o primeiro casamento. E agora dura longuíssimo tempo, mas não significa que não vai mudar. Então, a estrutura como longa duração, com uma temporalidade que permanece muito antes de mudar, mas não é que se repita, né? Não é a mesma pessoa que está arando o campo, né? Pode estar arando da mesma forma, mas não é a mesma pessoa, tá? Então não é repetição, é permanência. Vai ser a resposta do Brodel à noção de estrutura do Lévi-Strauss, certo? Que mais que eu posso apontar que a gente não falou ainda sobre o nosso texto? Estou vendo aqui. Eu acho que como primeira reflexão sobre a segunda geração, né, com essa minha fala a gente encerra. Na próxima aula nós vamos fazer essa discussão ao vivo pelo Meet, né? Vocês tragam as suas dúvidas e aí nós
apontamos os pontos, que é muita informação. A segunda geração, ela tem muito sucesso, né, gente? O Brodel é o símbolo do que é ser um historiador, né? E então, muitas outras coisas. Leiam as notas de rodapé, que todas as notas de rodapé são importantes nesse texto, tá bom, gente? E vamos tirar as dúvidas na nossa próxima reunião do Meet, tá bom? Um abração, vou postar o vídeo lá no Moodle e logo a gente se vê. Um abraço.